noite, pessoal. Estou aguardando o Dr. Oscar entrar. Ai, boa noite, doutor Oscar. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Eu sou a Paula, eu sou gestora da área de negócios digitais do escritório Kister Machado. Hoje o nosso convidado para bater esse papo sobre LGPD no judiciário é o doutor Oscar. Ele é doutor em Direito, professor e juiz federal do Tribunal da Quarta Região, que é aqui do sul do país. Eu sigo o doutor Oscar nas redes sociais. Ele sempre publica conteúdos muito interessantes, assim, sobre proteção de dados. Ele sempre faz um paralelo da nossa situação, do nosso cotidiano, com a aplicação da LGPD. São assuntos bem, bem bacanas mesmo. E ele é super acessível. Eu já li artigos dele, fiquei na dúvida sobre um conteúdo, mandei mensagem, ele prontamente me respondeu. E no mês passado eu estava assistindo um workshop do CNJ sobre esse tema. E o Dr. Oscar era um dos palestrantes. Eu achei esse tema muito interessante, assim, muito relevante, muito pertinente à nossa rotina de escritório de advocacia, nossa rotina de advogados. E dentro desse universo que é a LGPD, essa questão da publicidade dos processos, das decisões judiciais, diante da proteção de dados, ele é um tema muito nebuloso ainda, né? Ninguém sabe muito bem para onde correr, a gente não tem definições muito claras sobre isso. E eu achei muito interessante abrir esse diálogo, né, para a gente entender melhor sobre isso. Então, daí, logo após esse evento do CNJ que eu ouvi ele falando sobre esse assunto, eu mandei uma mensagem no LinkedIn dele, fiz esse convite para ele participar de uma live com a gente, ele prontamente me respondeu, me aceitou o nosso convite. Eu agradeço muito sua acessibilidade, doutor Oscar, e a sua disponibilidade para participar desse bate-papo. E eu passo a palavra para você. Eu que agradeço, é sempre importante, eu acho um tema que atinge a todos nós ainda estamos aprendendo com a lei, independentemente da área de atuação, e do lado do balcão, se é presencial ou virtual, se é do lado de dentro ou de fora do balcão, se é direito do trabalho, consumidor, previdenciário, qualquer área civil, nós ainda estamos com muitas dúvidas sobre essas relações da Lei Geral de Proteção de Dados com o princípio da publicidade processual. Eu comecei a estudar LGPD há uns 3 anos atrás, eu fiquei na dúvida e a minha primeira reação foi de negação. Eu falei, não, aqui no processo a gente não precisa se preocupar, a minha área já de muito tempo é direito processual, e a primeira leitura que eu fiz da LGPD não nos afeta, porque nós temos que observar a publicidade processual, ainda que seja apenas a publicidade interna, que a gente tem as regras de segredo e justiça para a limitação da publicidade externa, eu, em princípio, não fiquei muito preocupado. Boa noite para o pessoal que passou rápido, agora eu não vi a Valéria, deu boa noite, a Rafaela, boa noite a todos, ele passou muito rápido aqui, não consegui ver todos. Mas depois, por questões de trabalho e administrativas, eu tive que auxiliar aqui o TRF4 na adequação ao LGPD, a fase inicial de adequação, no primeiro ano, e eu vi que não era bem assim, a questão não é tão simples assim como parecia, temos muitas dúvidas, dificuldades, o que eu venho defendendo, o que seria mais viável, em princípio, que a gente poderia conversar hoje, é a necessidade de pelo menos uma regulamentação do CNJ, porque sem que isso aconteça, nós já estamos com entendimentos diferentes, com aplicações diferentes, com tribunais regulamentando a LGPD de forma diferente, e isso é ruim para todos. E o pior é que todos têm razão, não dá para dizer que nenhuma dessas regras, dessas portarias ou resoluções de tribunais seja totalmente errada. A LGPD, por ser uma lei geral, ela dá margem para mais de uma interpretação diferente, até mesmo pelos tribunais isso tem acontecido, e o que importa, independentemente da interpretação que eu faça, ou que alguém faça
da lei é que nós tenhamos uma regra única que se aplique a todo o judiciário e a todos os processos judiciais para ser observado por todas as pessoas, os sujeitos que atuam nos processos, Uhum. para evitar esse tipo de evento. Sobre esse ponto do CNJ, eu até queria te perguntar sobre isso, né? Se você que acompanha mais assim dentro do CNJ, se tem alguma perspectiva do CNJ fazer alguma diretriz, né? Falando como que o judiciário deve seguir isso, né? Para dar uma pacificada no entendimento. Sim, é bastante esperada, né? Porque o CNJ montou no início um grupo de trabalho, que depois ele foi renovado, foi ampliado, que propôs no ano passado a recomendação 73, que depois foi um pouco ampliada e se transformou na resolução 363. Só que esses dois atos, eles tratam basicamente da adequação administrativa interna dos tribunais. O que os tribunais precisam fazer de designação de encarregados, de ter um colegiado interdisciplinar para apoio ao trabalho do encarregado e para adequação interna da LGPD, revisão de contratos administrativos, licitações, relações com terceiros, mas não houve pelo CNJ a atualização de alguns atos que tratam da aplicação da LGPD no processo. Tem dito que a LGPD a gente tem dentro do judiciário 3 aplicações diferentes. A administrativa, que está resolvida, pelo menos a regra existe, que é a resolução 363 do CNJ. A judiciária, que esse é o problema, que é essa adequação das atividades de cartórios, secretarias, gabinetes e assessorias de desembargadores, na primeira, segunda instância nos tribunais superiores, de como nas nossas rotinas de trabalho, nos processos judiciais, nós temos que respeitar a lei, de decretar ou não segredo de justiça, o que a LGPD afeta, né, nas regras do CPC, principalmente. A CLT tem uma regra semelhante, mas principalmente o que nós trabalhamos mais é o 189 do CPC, né, e o 792 da CLT. E, por curiosidade, no 189 do CPC, é claro que não se pensava em proteção de dados pessoais, não se usava a expressão nesse sentido. O inciso 3º já prevê a decretação do segredo de justiça em processos em que haja dados relativos à proteção da intimidade, à defesa da intimidade. Então, já existe um fundamento legal para isso. O que nós temos ainda muita dúvida é o que fazer, se a decretação do segredo de justiça no processo inteiro, que seria que nós vemos principalmente em ações de família, até previsão expressa também de 189 do CPC, ou questões de segredo comercial, industrial, ou sigilo parcial do processo, de decretar o sigilo só em um evento do processo eletrônico, ou em um ato, né? O exemplo que eu sempre gosto de lembrar é o da juntada de declaração de imposto de renda, por exemplo, para provar o direito à justiça gratuita, em que o processo todo é público, mas aquele documento, ou aquele evento é sigiloso. E o que eu tenho defendido é que essa interpretação conjunta do inciso 3º, principalmente do 189, com o LGPD, leva à necessidade de uma proteção dos dados pessoais existentes em atos processuais, ainda que o ato seja público. Então, basicamente, o que eu tenho defendido é que aí a gente precisa definir que atos vão ser protegidos, se todos ou apenas os dados pessoais sensíveis, que categoria de dados a gente vai ocultar, no sentido de que a gente tenha apenas a publicidade interna, ou seja, quem participa do processo vai ter acesso a todo ato, a íntegra, com os dados pessoais mencionados nele, né? Partes, advogados, magistrados, servidores do judiciário, MP, Defensoria Pública. E na publicidade externa do ato, essas decisões, principalmente os atos, seriam publicados na movimentação processual, na consulta de jurisprudência, com essa ocultação, com os dados pessoais taxados para que não seja acessível pelo público externo. E aí uma solução viável seria de ter uma formatação, né, de dado pessoal, até porque agora o CNJ já definiu o limite, acho que é março do ano que vem, todo processo novo no judiciário precisa ser eletrônico, que vai facilitar essa proteção, mas hoje mais de 9 em cada 10 processos novos no judiciário já são eletrônicos. E não ter assinatura eletrônica, que é um risco, né? Porque como hoje nós usamos a assinatura digital, que é criptografada, nós não podemos ter duas versões do mesmo documento. Então, o documento integral ele vai ter assinatura eletrônica na versão interna, e a versão externa ela sai sem assinado e com dados pessoais ocultos. Até isso ajuda a evitar a eventual prática de fraudes aí com as decisões, que é outro risco grande que nós corremos. Hoje, qualquer decisão judicial,
A gente pode encontrar em pesquisa simples pelo nome da parte e até em buscadores de internet, no Google principalmente, sem precisar entrar no site do tribunal, e nós conseguimos lá uma decisão assinada com um código de autenticidade da assinatura e é fácil de manipular o documento. Às vezes uma sentença de 40, 50 páginas, nada impede, isso é fácil de fazer, que uma pessoa manipule essa sentença e use para alguma finalidade ilícita, e nem sempre vai ser possível de perceber. Então, esse é outro cuidado que eu acho que a gente precisa ter, de não divulgar assim dessa forma livre as decisões judiciais com menção a dados pessoais e também com assinatura. Aí eu sempre gosto de lembrar que essas regras que nós usamos hoje, tanto no CPC quanto na CLT e no Código de Processo Penal, que é o 792, a CLT é o 770, eu inverti, são regras, principalmente no Código de Processo Civil, que nós temos lá desde o CPC de 39, que está em vigor desde 1940, numa época que nem se fabricava a máquina de escrever no Brasil. A gente não, que os juízes, os jogadores assinavam, os advogados assinavam petições e os juízes assinavam as decisões com caneta tinteiro, ou com uma máquina de escrever manual importada. E hoje, nessa sociedade da informação, de vigilância e online, que tudo, inclusive o que a gente faz no meio físico, vai automaticamente para o meio digital, as pessoas estão muito vulneráveis com essa exposição até de parte da sua vida nos processos judiciais. Hoje é muito fácil de pessoas famosas em processos sigilosos de inventário, de divórcio, se divulgarem alguns atos na imprensa. Processo trabalhista, ainda que a gente tenha essa proibição da resolução 121 do CNJ, se qualquer ato é publicado em uma decisão, ele já acaba sendo raspado, né, no web scraping, vai para algum site público e também é fácil de encontrar o nome da parte, até isso está em discussão no Supremo, né, é o tema 1141, se eu não me engano, que decorreu do IRDR 16, aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que a gente precisa atualizar essa proteção, não só de dados, mas da intimidade das partes no processo judicial, elas estão muito expostas e correndo riscos, né? Hoje é fácil, inclusive, há dificuldades, nós temos processos judiciais em que se discute a dificuldade de alguém que moveu uma ação trabalhista de voltar ao mercado de trabalho, porque se faz a pesquisa e aparece o processo ou processos judiciais que ela moveu contra ex-empregadores. Às vezes, processo que a pessoa tem aguardando um precatório com alta quantia, alto valor de dinheiro. A gente já sabe de casos aí de ligações de financeiras, de factoring, oferecendo um adiantamento aí de valores ínfimos em troca de uma cessão de crédito. Então, as pessoas estão muito expostas no processo judicial e isso precisa ser atualizado. E aí, respondendo a outra pergunta que eu acabei não respondendo, o CNJ, em princípio, encerrou esse primeiro grupo de trabalho, que foi dividido em dois. Um está acompanhando essa adequação administrativa nos tribunais e o outro grupo acompanha a adequação administrativa nos cartórios extrajudiciais. E agora essa atualização vai ser feita de forma setorizada por comissões ou comitês ou órgãos específicos dentro do CNJ. E aí a boa notícia, que foi aquele workshop que eu participei, é que o CNJ tem um comitê de atualização dessa busca de consulta de jurisprudência no site dos tribunais, que está elaborando um ato de adequação da realização de pesquisa de jurisprudência e acredito também de movimentação processual nos sites dos tribunais, e aí eu não sei ainda se eles vão fazer em forma de uma atualização da resolução 121 ou de um manual aí de boas práticas e de orientação dos tribunais para adequarem os seus sites à LGPD nesse ponto de pesquisa de dados pessoais nos processos judiciais. Você acha que a nossa preocupação enquanto advogados e como que eu vou fazer essa pesquisa de jurisprudência, né? Se eu não vou conseguir, de repente, num processo de previdenciário, se na sentença tiver ali omitindo a doença ali que a pessoa está pleiteando aquele benefício, ou o nome das partes mesmo, como que vai ficar a nossa pesquisa de jurisprudência, né? Porque daí a gente vai acabar, se isso não for mais possível, a gente vai acabar ficando sem base, assim, de ter uma noção de como que os temas que nos interessam estão sendo tratados pelo judiciário, né? E aí é importante que tenha algo bem ou mais genérico ou se deixar uma margem para algumas questões setoriais.
para evitar que haja algum tipo de impedimento ou de dificuldade de acesso às decisões. Os advogados, até pela atualização que nós tivemos em 2019, né, do CPC, do Estatuto da Advocacia e da Lei do Processo Eletrônico, que deixou claro que, inclusive, em processos eletrônicos, qualquer advogado tem o direito de acesso, e hoje também é fácil que isso fica registrado, é fácil de auditar, e alguns sistemas já têm, inclusive, aquele aviso, né, de quem acessa não sendo cadastrado, de responsabilização ali pelo acesso aos dados e informações constantes do processo. Mas sobre consulta de jurisprudência, alguns pontos, né, acho que precisam ser melhor discutidos. Uma questão que a gente acabou não percebendo, mas que já mudou nos tribunais há um bom tempo, é na divulgação de notícias. Né? Qual é o interesse que nós temos de saber o nome da parte numa notícia que divulga que o tribunal concedeu uma aposentadoria por invalidez em alguma situação específica, um benefício assistencial ou um salário maternidade em alguma situação diferenciada? Né? Não há necessidade para comparação de casos de a gente saber o nome da parte. Sim. Então, até em todos os tribunais, em todo o ramo do judiciário, desde o STF até notícias de decisões de primeira instância, já há algum tempo que isso acontece. Quando é algum fato relacionado a pessoas particulares, que não são pessoas públicas, a notícia normalmente, ainda que indique o número do processo quando é público, não menciona o nome das partes. Nós temos menção a nome de partes, seja em processo civil e criminal, quando são pessoas públicas, e aí há um entendimento de que o acesso à informação, esse interesse público de acessar a informação sobre fatos envolvendo aquelas pessoas prevalece sobre a proteção da intimidade. Mas a doença é uma questão interessante, né? Aí é algo de se verificar se oculta o nome da parte para mencionar a doença ou se oculta a doença e menciona o nome da parte, porque no processo previdenciário, concessão de benefício por incapacidade, o conhecimento da doença pode ser importante até para se fazer a comparação de casos Sim, em julgamento exato. de partes diferentes. Né? Sim. Se você puder responder isso, né? Como que você tem tratado nas suas sentenças essas situações, né? Como que você tem trabalhado isso? Como assim? A gente chegou a fazer uma consulta informal sobre o que fazer, até porque na Justiça do Trabalho eu tenho visto uma preocupação maior, já muitos juízes se adiantando e até mesmo decretando o segredo de justiça desde o início do processo, de todo o processo, para evitar uma exposição desnecessária e pelos problemas que a Justiça do Trabalho tem dessa divulgação das decisões em processos públicos que facilitam acesso por outros meios que não o site do tribunal, né? O que a gente tem feito aqui é ocultar, digamos, em benefício por incapacidade, não incluir a doença. Como o processo não tramita em segredo de justiça, em alguns casos, com doença estigmatizante, e se pede a decretação de segredo de justiça é deferido, mas se não, a gente tem buscado evitar a menção à doença na sentença. Porque qualquer pesquisa pelo nome da parte vai permitir que qualquer pessoa abra aquela decisão e veja a doença ou as doenças que aquela pessoa tem. Não que é uma exposição desnecessária de um dado pessoal sensível, mas realmente isso pode levar a algum tipo de dificuldade de comparação de casos, porque a gente não vai mais poder fazer essa menção à doença. O que eu entenderia que seria ideal era ocultar o nome, né, de ter só as iniciais, né, de tratar como um processo em segredo de justiça, mas isso ainda não, como eu falei, a gente não tem ainda um ato uniforme ou do CNJ ou do CJF, para nós na Justiça Federal, que trate disso. Um outro exemplo que eu até mencionei no workshop ali do CNJ, salário maternidade, né? Geralmente se coloca o nome do filho, até para verificação de lidispendência, algo que a gente fazia em benefício por incapacidade, a menção à doença também até para cuidar com lidispendência, coisa julgada. Um caso em que havia o pedido de salário maternidade baseado na adoção. Então, aí, nesse caso, eu também tive o cuidado de não mencionar o nome da criança na sentença, porque era um processo público e aí evita que qualquer pesquisa que se fizesse pelo nome da criança apareceria em algum buscador da internet aquela decisão mencionando que a mãe dela recebeu o salário maternidade em virtude da adoção. Mas isso a gente tem feito muito caso a caso por falta de uma regulamentação específica para o judiciário. Certo. E, por exemplo, se eu juntar um laudo pericial médico, eu posso
solicitar, né, devidamente fundamentado ali, o sigilo só daquele documento e no que você tem conhecimento, assim, os juízes estão deferindo esse pedido, esse sigilo? Olha, a gente não tem ainda muito padrão, a gente tem muitas dúvidas, até tem poucos pedidos nessa situação. Eu tenho visto mais até pedidos nem pedidos, mas os próprios advogados já juntando ou documentos como sigiloso, ou muitas vezes, quando processo que há necessidade de prova oral, que é designada audiência, juntam a petição com rol de testemunhas como documento sigiloso. Ele tem nome completo, CPF, endereço, RG, Estado Civil. Nesses casos, a gente tem feito até nem uma fundamentação expressa, mas um deferimento tácito de aceitar a juntada desses documentos ou de petições com determinados dados pessoais como documento sigiloso. Mas isso tem ocorrido muito caso a caso e até, como eu falei, dependendo da iniciativa dos advogados. A gente tem uma dificuldade muito grande, eu acho que isso se aplica a qualquer processo eletrônico, que não é possível fazer essa mudança em bloco, de decretar o segredo de justiça ou de tirar, a gente fazer processo por processo e, se for o caso, evento por evento ou documento por documento. Então, o que nós Seria o temos de caso... ter, às vezes, de decretar o segredo de justiça um por um de 4 ou 5 mil processos, e depois vem uma orientação diferente e ter que tirar esse segredo de justiça um a um desses 4 ou 5 mil processos, levaria um transtorno muito grande para fazer. Então, por isso que a gente tem... eu tenho visto a maioria dos colegas optado por fazer isso caso a caso, muitas vezes aguardando a provocação de pedido parte, né? do advogado, da parte, para evitar que se tenha alguma orientação para processo determinada vá e outra atue de forma diferente, depois haja algum tipo de ruído aí de modificação e tenha que alterar processo por processo essa limitação do segredo de justiça. E até porque também é algo que tem sido, eu acho que é comum entre todos os sistemas eletrônicos de processo judicial, é que o que fica disponível na consulta pública, a movimentação processual, são só as decisões judiciais. E, eventualmente, atos ordinatórios praticados no processo, mas petições e documentos juntados não. Aí depende ou de alguém que tem a chave do processo ou do advogado pedir a chave para acessar aquele processo. Isso. Só complementando a sua fala, assim, quando a LGPD entrou em vigência, todo mundo, né, a gente só ouvia comentários que iria começar um novo nicho para a indústria do dano moral. A expectativa é que os processos que fossem parar ali no judiciário só tratariam dos pedidos de danos morais em razão de vazamento de dados, enfim. E aí, até saiu uma pesquisa feita pelo Jus Brasil na semana passada, eu estava dando uma olhada nisso, e essa pesquisa mostrou que a realidade é muito diferente. Essa pesquisa foi feita em todos os 90 tribunais do Brasil, né, aí incluindo o Tribunal Eleitoral, Federal, Estadual, Trabalhista, as Cortes Superiores. E aí abrangeu o período de setembro de 2020 até agosto de 2021. E eles filtraram daí as decisões, né, dos tribunais com um termo relacionado ali LGPD. E essa pesquisa identificou que 274 decisões foram embasadas na LGPD. E aí, os 5 temas mais discutidos nessas decisões foram, deixei até anotado aqui, o tratamento de dados em investigações criminais, isso foi o número 1, assim, das discussões, e aí eu estava até vendo uma decisão do Tribunal de São Paulo que eu achei muito curiosa, que foi uma mulher que ela deu entrada num hospital, ela tinha feito um aborto, né, e aí o hospital denunciou, chamou a polícia, fez boletim de ocorrência e o Ministério Público ofereceu a denúncia. E aí ela entrou com habeas corpus, conseguiu trancar a ação criminal, porque o tribunal entendeu, teve até um voto contrário lá do desembargador, mas o tribunal entendeu que essa denúncia feita pelo hospital e pelos médicos foi contra a LGPD, foi contra esse sigilo profissional e a proteção de dados, porque eles não poderiam ter usado o prontuário médico dela para fazer essa denúncia. E eu achei isso muito curioso, porque a gente, digamos assim, entra na faculdade ouvindo falar que, né, é dever ali do profissional denunciar esse tipo de coisa, e aí a gente pensa não só no lado do aborto, também uma violência doméstica, uma violência sexual, enfim, e aí o profissional não poder fazer essa denúncia, né, eu achei, tem lá, a decisão é bem grande, o acórdão está bem fundamentado, mas eu achei bem curiosa, assim.
E aí o segundo ponto mais discutido nessas decisões é isso que a gente está falando aqui, a publicidade de dados pessoais nos processos judiciais. Depois, em terceiro, vem o compartilhamento e o acesso à base de dados do poder público, daí a gente entra ali no gov.com, o e-social, enfim, essas plataformas do governo. O quarto ponto é os dados que podem ser usados como prova em processos judiciais. Aí tem decisões já do STJ falando que, num processo lá que queriam compartilhar uma infinidade de dados, o STJ entendeu que não era necessário compartilhar tudo aquilo, né? Que poderia, a prova que a parte queria produzir poderia ser produzida com um número menor de dados, sem colocar aquilo tudo de informação em jogo. Depois aqui os danos morais decorrentes do vazamento de dados, que isso daí já era o previsto, né? E fraude na relação de consumo por uso indevido de dados, quando a gente fornece lá para uma determinada finalidade e aquela empresa acaba usando para outra finalidade, né? Então, esses são os 5 pontos que foram mais discutidos nessas dos quase 300 decisões aí. E eu achei bem interessante, porque realmente eu acho que surpreendeu toda a comunidade jurídica, que todo mundo só pensava nesse lado do dano moral, mas a LGPD, como eu falei, ela é um universo, e daí eu cheguei até a ver que tem um pré-projeto de lei falando da LGPD criminal. Daí é para abordar só a LGPD voltado para o processo criminal, porque daí tem muitas peculiaridades ali dentro, mas isso ainda não caminhou, né? Está esperando alguém propor efetivamente esse projeto. Mas é isso, a LGPD, né, é uma infinidade de pontos aí para a gente debater, estudar. Muita coisa ainda é nebulosa, né? E agradeço a sua participação aí, doutor Oscar. Que a gente precisa debater esses pontos, a gente precisa começar a entender um pouquinho melhor, e até para ter argumentos dentro do processo e tudo mais, né, na nossa rotina aqui como advogados também. E é isso, pessoal que está assistindo, tem alguma pergunta? Querem mandar alguma coisa? Eu que agradeço. O curioso desse caso criminal é que a LGPD não se aplica, né? O artigo 4º, o inciso 3º, ela prevê que ela não se aplica a inquéritos, investigações e o processo penal. E já foi em novembro do ano passado, a gente teve uma comissão que elaborou um anteprojeto de lei que enviou ao Congresso Nacional no ano passado da LGPD penal, a LGPD PEN, que eles estão chamando. Então, é curioso que a gente tem essa aplicação da LGPD no próprio âmbito de aplicação que a LGPD prevê que ainda não cabe, né? Ela é uma lei que regula só as relações cíveis. E sobre dano moral, acho que o grande problema ainda é um receio do que pode acontecer, né? Porque a gente tem uma oscilação tão grande, principalmente no STJ, uma jurisprudência defensiva sobre questões principalmente relacionadas a danos morais e a repetição de indébito, no Código de Defesa do Consumidor, que eu acho que ainda as pessoas estão aguardando e tendo mais cuidado até na seleção de casos, identificação, para evitar que essa vulgarização aí de processos contra os controladores leve a uma jurisprudência defensiva, apesar de que, né, no Brasil, a gente não tinha uma cultura de proteção de dados e ainda nós estamos com dificuldade, todos nós, né, seja no setor público quanto no setor privado, de fazer essa adequação. A gente ainda vê muitos casos aí de descumprimento, de uso de bases de dados antigas não adequadas, e ainda e aumentou, infelizmente, no ano passado, o número de ligações indesejadas e de e-mails, reclamações com base nisso, mas eu acredito que ainda há um receio aí e muitas dúvidas dos dois lados dessa relação, tanto do consumidor quanto do fornecedor, sobre o que é possível e o que não é possível fazer com base na LGPD e o que leva à responsabilidade, né? Se o ato ilícito já seria suficiente, ou há necessidade de prova de dano. No caso de dano moral, se o dano moral vai ser presumido ou precisa de prova do abalo moral. A gente tem uma decisão do STJ um pouco anterior à entrada em vigor da LGPD, relatada pela ministra Nancy Andrighi, se eu não me engano, que dispensa, né, que prevê que seria dano moral em ré ipsa, mas eu acho que a gente ainda tem muitas dúvidas sobre o que fazer. A Valéria mandou uma pergunta aqui. A publicação de foto em rede social, no qual aparece terceiros, se há violação de dados, de proteção, né?
Esse é um caso curioso, até a gente conversou sobre isso ontem num evento que eu participei junto com a Valéria, né? Aí depende, eu acho, da situação. Se é uma pessoa, né, o exemplo que foi dado foi de um restaurante, uma pessoa tirar uma foto dentro de um restaurante que aparece outras pessoas que estão frequentando o local no fundo. Né? Se é uma foto tirada para uma pessoa natural, sem para fim particular e sem objetivo econômico, não se aplica LGPD, mas ainda assim a gente teria a proteção da intimidade. Aí a dúvida, precisa da autorização daquelas pessoas? Teria que borrar a foto delas? É fato que está havendo uma exposição indevida de pessoas que não pediram, não queriam, não autorizaram que aparecesse na foto. E ainda há uma dificuldade nesse limite, né, de hoje. O que é fim é não econômico. Se eu tenho um perfil particular meu numa rede social e publico fotos e textos, posts ali, ainda que eu não esteja ali tirando um lucro direto, será que eu não tenho diretamente uma vantagem econômica com o uso desse perfil, ainda que não seja comercial, ainda que seja pessoal? Isso também é difícil, é um problema que a gente vai ter que enfrentar no futuro também, seja aplicando LGPD, seja aplicando o Código Civil para resolver. Mas Eu sem dúvida, essa é a acredito possibilidade. que nós aqui, enquanto povo brasileiro, assim, a gente é ainda um pouco mais maleável com essas situações. Mas, por exemplo, na Europa, eles são bem criteriosos com isso. Eu até sigo fotógrafos de lá e, assim, você vê que eles tomam muito cuidado em não fotografar terceiros, assim, na rua. E quando publica alguma coisa, eles tentam dar realmente uma borrada ali no rosto de quem está aparecendo. Porque na Europa essa cultura é totalmente diferente da nossa e eles são muito mais rígidos com isso, assim. Inclusive, nós já tivemos decisões no ano passado, mas ainda administrativas, de autoridades nacionais. Uma foi da Espanha e outra, não lembro se é da Finlândia, agora não vou lembrar outro país, sobre o uso dessas câmeras em carros. Né? Uma na Espanha foi de carro, era uma câmera que filmava a rua e o motorista foi multado, a polícia enviou a multa para a autoridade nacional, que aplicou uma multa por violação ao GDPR, porque estava usando uma câmera filmando a rua de forma indiscriminada, e filmando as pessoas circulando na rua. E esse outro caso, que agora não lembro se foi na Finlândia ou na Suécia, de uma empresa de táxi que instalou câmeras viradas para dentro, com áudio e som, e também se entendeu que não haveria que a captação de som violaria a minimização de dados e a finalidade que seria a segurança dos motoristas de táxi. Então, também muito cuidado com isso, até de tirar fotos na rua ou de usar câmera dentro do carro para usar virada para dentro, porque esse uso é indiscriminado para fora fazendo filmagens também pode levar a problemas, porque de fato a gente está violando a intimidade de pessoas e hoje uma foto postada em uma rede social depois não se tem controle sobre onde ela vai parar. Sim. Sobre essa questão aí das câmeras, eu até postei um conteúdo agora há pouco no perfil do escritório. Aí depois quem quiser dar uma olhadinha lá. Mas é isso. LGPD a gente não tem resposta pronta, não tem só um lado da moeda, né? Sempre tem vários pontos de vista, como tudo no direito, né? Mas então é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Aqui, a Valéria acho que fez outra pergunta. O estabelecimento comercial é responsável ou somente quem fez a publicação? E a Michelle aqui comentou que também tem muitos problemas de falta de proteção de dados na prefeitura. Eu sei que os municípios e estados estão enfrentando muita dificuldade, porque além de ter os próprios municípios têm dificuldade em sistemas diferentes, às vezes as secretarias dos municípios têm sistemas de informática internos diferentes, é o que tem dificultado bastante também essa adequação da LGPD. A Michelle, eu sei que ela é procuradora municipal e eu sei também da dificuldade que as prefeituras enfrentam de investir em segurança da informação, né? Eu sei que em algumas cidades aí acontece furto de dados, de perder base de dados inteira e o município não conseguir recuperar isso, e é um ponto grave, e os municípios, às vezes, o município muito pequeno, do interior, eles acabam não dando a devida atenção a isso, né? Fazendo o investimento que seria necessário para isso, né?
Deixa eu ver, mais Eu até alguém? não acompanhei depois o final da notícia, mas faz alguns dias que eu vi que a Universidade de Barcelona também teve um ataque, hackers, e estava já há alguns dias com todos os sistemas bloqueados. Então, até os alunos e professores dentro da universidade, já com aula presencial, sem acesso à rede, sem acesso à internet, os professores sem acesso às notas, então eles estão com muito medo aí de não conseguir recuperar, às vezes, as avaliações, o histórico escolar e as notas dos alunos. Isso é um problema sério que, infelizmente, aqui no Brasil Acontece. também nós corremos o risco de que isso aconteça e é preciso investir em medidas de prevenção e de segurança da informação. O Sim, serviço público no Brasil vai ser obrigado a gente a funcionar aí como pequenas e centrais, empresas de TI, telecomunicação, porque é isso que tem acontecido e se acelerou muito no ano passado para cá. Né? sim. E hoje até, se eu não me engano, é dia do profissional da informática, né? O pessoal aí da informática, parabéns para todo mundo, que a gente sabe que a parte aqui de proteção de dados não caminha sem vocês. Então tá, pessoal, é isso. Obrigada, doutor Oscar. Espero que a gente possa fazer, debater novos assuntos aí no futuro próximo. Agradeço a disponibilidade. E é isso, pessoal que está nos assistindo também, agradeço a participação. Muito importante ter vocês aqui com a gente. Tchau, Obrigado, boa tchau. noite. Boa noite.